Olá, meu nome é Yuri, seja muito bem-vindo ao nosso canal Leia e Apareça. Hoje nós vamos inaugurar o nosso canal, vou falar um pouquinho sobre este livro aqui, ó, o livro de Clive Barker. Eu pretendo fazer um especial de alguns vídeos falando de algumas obras do Barker, algo que eu considero muito estimulante, inclusive para quem gosta de escrever, que é o meu caso. Se você gosta de escrever terror, suspense, você precisa ler esse cara aqui, tá? Clive Barker. Claro que nós vamos falar de muitos outros autores também, mas eu gostaria de dar início. Então, falando deste livrinho aqui. Esse livro é o famoso Hellraiser, né? O Hellraiser, ele é um livro que virou filme também, né? Na década de 90. É um livro que eu considero ele como geralmente a maioria né? A maioria dos livros são melhores do que os filmes, né? Poucos filmes fazem jus ao livro, né? Esse livro aqui eu acho ele um livro bem melhor do que o filme. A grande pergunta que a gente se faz, a grande pergunta que o livro faz é: até onde você iria para obter prazer? Né? Pois é, aqui neste livro os personagens eles acabam indo até as últimas consequências. Então você vai ter aqui o autor, o personagem principal desse livro, né, o Frank, né, um deles. O Frank ele acaba indo atrás de um mito, uma lenda, né, e ele adquire uma caixa. A caixa se parece muito com aqueles cubos mágicos, né, e ele consegue desvendar esse quebra-cabeça e ele acaba abrindo um portal para uma outra dimensão, onde habitam seres que eles vivem de prazer, só que é um prazer que é muito longe do prazer que nós imaginamos, né? Então eles são completamente sodomizados, eles são completamente machucados de várias maneiras. Então quem já assistiu do filme deve lembrar, né? Então tem até aqui no final do livro tem alguns desenhos, né? Tem até aqui, ó, a imagem, né? A imagem clássica do filme e o desenho mesmo, né? Que o Clive Barker faz de um dos cenobitas, que é um desses personagens que habitam essa outra dimensão aí. O Frank ele abre a caixa de propósito, né? Ele abre a caixa sabendo que os caras, esses cenobitas, eles são sacerdotes que de uma espécie de uma seita maluca, onde eles buscavam o prazer acima de qualquer coisa, e eles encontraram. Só que é um prazer que não tem nada a ver com o nosso, que a gente imagina de prazer, né? E aí vocês imaginam o que seria o prazer para eles. E aí então essa caixa ela passa de mão em mão, e é uma história que envolve muita romance, traição, né? Então é uma história bem interessante também, bem legal, é um terror visceral, tá? Ele escreve de uma forma muito interessante. E um outro livro que eu deixo também já de cara é esse daqui, né? Que são os Contos de Sangue do Clive Barker, né? Esse livro de sangue que ele tem, são 5 contos, logo de cara você tem um conto que puxa todos os outros. Eu achei muito interessante a forma como ele escreve, né? Porque o Clive Barker ele começa com um conto. Neste conto você vai ter um personagem que ele é uma espécie de um médium, mas na verdade ele é um picareta, ele não é médium coisa nenhuma, mas existe sim uma médium, né, uma doutora na equipe dele, e essa médium sim ela é poderosa, né? E o que eles fazem? Eles alugam uma casa, se passa nos Estados Unidos, eles alugam uma casa, e nessa casa, no mundo espiritual, essa casa é um ponto de convergência de estradas, né? São ruas, e essas ruas são ruas onde você tem vários mortos ou espíritos que caminham, todos numa única direção, né? Como se fosse um rio fluindo por uma única direção. E esses rios de mortos ou ruas de mortos, né? São compostas de mortos que possuem uma experiência emocional muito parecida. Então, foram pessoas que morreram de forma atroz, né? Ou eles eram matadores, assassinos, estupradores, ou eles foram vítimas desses caras, né? Então, assim, são pessoas que carregam uma bagagem emocional terrível, né? De muita dor, né? De muito luto ali. E é exatamente esse tipo de pessoa que passa exatamente, que vai convergir exatamente naquela casa. Então é uma casa que
várias pessoas que moraram ali saíram por problema de loucura, ficaram loucas, pessoas morreram naquela casa. Então é uma casa que no momento ninguém queria alugar mais, já ficou com uma fama terrível, né? E essa doutora aluga juntamente com o seu grupo de pesquisadores paranormais, porque ali tinha uma história, ela precisava registrar alguma coisa para poder mostrar para as pessoas que essa coisa paranormal é real e tal. E ela aluga aquele sobrado, ela aluga o sobrado e em um determinado momento desse conto, os mortos conseguem, né, graças à presença dessa pesquisadora, os mortos conseguem aparecer, abre uma janela, né, numa intersecção dessa casa, que é um sobrado, desse sobrado com essa rua na outra dimensão. Então ali realmente ali vira um ponto de contato, né? E o jovem que era o cara responsável em fazer uma espécie de umas psicografias, mas essas psicografias inclusive eram feitas na parede, né, de um quarto no andar superior. Esse jovem, na verdade, ele é, como eu disse anteriormente, ele era meio picareta, né? Então ele fez tudo que ele anotava, né? Essas psicografias que ele fez lá, eram tudo fake, né? Então ele anotava coisas que, como se fosse a Janis Joplin, né? Ele anotava tanto de famosos como de não famosos, de mortos, né? Supostamente que falariam com ele, ele anotava tudo lá. Só que os mortos ali que passavam por ali, já passavam com um sofrimento terrível, né? E queriam de fato contar a sua história. Os mortos tinham coisas a contar e a dizer. Só que o cara era um picareta e não estava rolando. Quando aparece essa doutora na história, os mortos conseguem fazer o que eles queriam, né? E aí tem uma janela no andar superior, essa janela desse quartinho explode nesse momento, e então os mortos pegam pedacinhos de vidro e escrevem no corpo desse jovem. Então o jovem se torna um livro de sangue, né? Então ele fica todo riscado, todo escrito com vidro, né? Então é como se centenas de espíritos, né, pegassem vidros e escrevessem. Tiraram o scalp dele para poder escrever no couro cabeludo, escreveram na pálpebra, escreveram entre os dedos, onde eles conseguiram um lugarzinho eles escreveram. E depois essa pesquisadora, a hora que ela consegue chegar no andar superior, ele libera o cara dessa maldição que estava acontecendo ali com ele, né? Quando ela consegue entrar no quartinho onde ele estava sendo afligido por esses espíritos, tudo volta ao normal, né? E o rapaz está ali, um banho de sangue, né? E ela olha, ela passa a mão assim no corpo dele e ela percebe que ele está todo desenhado, todo escrito. E então ela, como uma médium que ela pensa assim: a hora que ele cicatrizar, eu vou ler o que os mortos têm a dizer, né? Porque o rapaz não morreu, na verdade ele ia se recuperar, ele era jovem, né? E segundo a história, os mortos deixaram coisas para ver. Então o que acontece? Todos os outros contos seriam histórias que esses mortos deixaram. E esses contos vão compor então livros de sangue do Clive Barker. Ok? Eu espero que vocês tenham gostado. Vamos juntos lendo, trabalhando, falando sobre literatura. Eu tenho um enorme prazer em compartilhar aquilo que eu leio e falar das coisas que eu pretendo ler também. Tá? Então o próximo livro que eu pretendo ler é o Livros de Sangue volume 2. Tá? O Livros de Sangue volume 2 já está comigo e também saiu a continuação, né? Depois de décadas, saiu a continuação do Hellraiser. Né? Então eu também pretendo ler esses livros aí, tá bom? Um beijão a todos vocês e até a próxima.